Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tech About It. Eu sou Balduino Félix. E eu sou Ivo Domingos, estaremos aqui cerca de uma hora para falar dos assuntos relacionados ao universo da tecnologia, conhecido como TIS, e abordar as novidades da tecnologia em Angola e no mundo. Exatamente. Muito obrigado a todos que têm nos assistido, ao que assistiram aos nossos episódios até aqui. Tem sido muito bom o feedback de vocês e agradecemos. Hoje temos um episódio especial. É o nosso primeiro episódio com convidado e... Acima de tudo, temos hoje a ilustre figura da TIS, o nosso excelentíssimo diretor, William Oliveira, aqui connosco. Muito prazer. Muito Seja bem-vindo ao Tech About It. Obrigado a vocês dois. Uhum. Essa é uma iniciativa muito importante da empresa, essa do podcast. Eu fiz questão de vir nesse segundo programa, porque eu acredito na iniciativa, acho que ela, de certa forma, traz, né, para a sociedade um pouco mais de conhecimento, né, um pouco mais de interação. E a ideia da gente é essa, é transmitir para o nosso público, para os clientes, parceiros da TIS, essa energia, né, de tecnologia, de disrupção, né, de interação, para que a gente possa construir um futuro aí juntos, né, com Angola, logicamente, e todos aí juntos nesse futuro que é, digamos assim, bastante entusiasmante. De facto. Estamos aqui então com o diretor William. Com certeza. E acho que todo mundo está curioso, né? Porque nós todos conhecemos o diretor William, o CEO da TIS, mas nós não conhecemos realmente quem é o William Oliveira. O William ninguém conhece, né? Exatamente. Correto. Então, quem é o William por trás do diretor? Bom, o William por trás do diretor é um apaixonado por tecnologia, como vocês, né? Uma pessoa que começou a vida profissional muito cedo, por diversos, né, digamos assim, motivos, que está em Angola desde 2003, ou seja, são 20 anos de Angola, né? Se apaixonou pelo país, se apaixonou pelos desafios, foi recebido de braços abertos e por isso está cá e vamos dizer, eu sempre brinco com meus amigos, eu não sou um expatriado, eu sou um imigrante, né? Vim para ficar, né? E gosto muito de Angola, gosto muito do país, gosto muito da dinâmica. Lógico, temos desafios, temos como todo mundo, mas a maneira com que nós ultrapassamos esses desafios é que nos fazem fortes e é nisso que eu acredito. A TIS, de certa forma, acaba sendo um instrumento para que a gente possa fazer isso, né? Levar a tecnologia às pessoas, partilhar conhecimento. Com certeza. E falou que tem uma paixão por tecnologia. De onde começou essa paixão? Olha, sim, na verdade é o seguinte, eu vim de origem pobre, né? De uma origem assim, mais humilde, vivia no Rio de Janeiro, né? Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Minas Gerais, que é um outro estado do Brasil, mas eu cresci no Rio de Janeiro. E de origem bastante humilde, mas sempre tive, assim, aquela, sabe, aquela coisa por tecnologia. Sempre gostava muito, né, de mexer nos equipamentos eletrônicos, desmontava, né, brinquedo dos meus amigos. Curioso, eu também contei no primeiro episódio porque eu também era exatamente igual. Desmontava as coisas. Eu na rua, qualquer pessoa que comprasse uma TV ou um videocassete, era eu que fazia as configurações. Então, desde criança sempre parecia que tinha alguma coisa de diferente, que tinha ali uma inclinação para engenharia. Mas eu, de fato, eu conheci a informática no Brasil, ali durante os anos da década de 90, o Estado ele criou um programa. Por isso que eu acho muito importante, por isso que a gente investe muito em educação e por isso que eu gosto que a TIS faça isso. Houve um programa do Estado onde eles fomentavam para crianças carentes o acesso à informática. Estamos falando da informática de 1990, estamos falando de MS-DOS, estamos falando de DBase, né? E por um acaso, a minha escola foi uma das escolas, digamos, agraciadas pelo programa. Escolheram alguns alunos. A gente pagava, na verdade, um valor que era uma taxa simbólica, não era um valor, né, para mais além. E por causa disso, eu tive acesso ao curso. Fui fazer o curso de MS-DOS, sem saber, ter a mínima ideia do que aquilo era, sem ter a menor ideia do que poderia ser.
E foi. No primeiro dia de curso, deram pra gente uma apostila. A apostila tem 150 páginas de MS-DOS. Era uma apostila dessa grossura, assim. Sentei na cadeira da sala. Eram 2 pessoas por computador. Antigamente não tinha computador, não era uma coisa assim. Então eram 2 alunos por computador. Aí colocou-se 2 alunos. Estava eu, mais um outro colega que eu não lembro mais. E o professor começou a escrever no quadro. Mandou a gente ligar os computadores, a gente ligou e pediu para a gente digitar um comando, eu lembro até hoje, dir, dir, significa listar um diretório em MS-DOS, e listou-se o conteúdo do computador. Aquilo fez assim na minha cabeça. Pim. Abriu seu universo. Explodiu assim, a questão de você ter uma máquina em que você orientava ela a fazer alguma coisa e ela devolvia para você, aquilo me deixou eufórico. Eu fiquei assim, animado. Eu praticamente, naquela noite, eu li as 150 páginas da apostila. Eu li a apostila toda, sozinho. E passei as madrugadas lendo. E fiquei ansioso porque os cursos eram só segunda, quartas e sextas. E aí eu fiquei, né, a terça-feira alucinado, esperando a quarta-feira para eu poder fazer as coisas que estavam na apostila. E quando foi na quarta-feira, foi o que eu fiz. Sentei na cadeira e comecei, o professor estava explicando, e eu comecei a fazer coisas que eu tinha lido na apostila. Certo. E aí, o professor foi um cara muito sensato, foi um cara muito inteligente, porque ele poderia ter chegado para mim, me dado ali uns bafos, mandado eu guardar a apostila e feito, digamos assim, me desencorajado. E ele não fez isso. Ele, na verdade, chegou para mim e disse, olha, percebi que você gostou da coisa, percebi que você tem digamos assim, o dom, mas veja, assim você atrapalha a minha aula, né? Assim você atrapalha a minha aula. Acompanhe o que eu estou dando de matéria e eu vou fazer o seguinte para você. Te dou 10 minutos antes da minha aula, 10 minutos depois dela e você faz o que você quiser. E foi assim, 10 minutos antes eu ia lá fazer o que eu queria, 10 minutos depois ele me dava algumas dicas, conversava comigo e eu terminei o curso de MS-DOS, de WordStar e de Lotus 123 nessa vibe. E ele me transformou praticamente num assistente dele. Eu era um assistente de turma ali, né? E aí, quando eu terminei os cursos que a gente chama de básicos, ele virou para mim e disse, olha, rapaz, você tem futuro. Eu tinha 16 anos nessa altura, acho 15 para 16. Você tem futuro, só que é o seguinte, aqui nesse programa, né, do Estado, a gente só dá esses cursos. Então eu aconselho você a fazer um curso pago, um curso na escola, me indicou a escola, de programação, porque, rapaz, eu vejo você como um programador. Rapaz, eu ouvi aquilo, internalizei, fui lá, procurei saber quanto era o curso de programação. E no primeiro momento tomei um susto, porque para mim as condições eram um curso caro, digamos assim. Mas não desisti. Não desisti. Lutei bastante, né? Fui bastante, digamos assim, persistente, né? E com alguns sortilégios e algumas histórias também que muito engraçadas, consegui ter acesso ao curso por uma coisa que quase milagre ali, eu consegui. E terminei o curso de programação. E comecei a entrar no mundo da informática com 17 anos. Com 17 anos. Bem cedo. E nunca mais saí. Assim, lógico, eu tive meu primeiro emprego de TI aos 19 anos, né? Mas dos 16, 17, 18, eu fazia o jornal da escola, eu dava aulas, né, de MS-DOS, eu fazia muitas coisas. Não tinha computador em casa, porque naquela época computador era um preço absurdo, então não tinha como ter computador. Era um luxo. Era um luxo, mas eu usava o computador da escola, usava o computador, né, dos clientes que às vezes eu tinha, e ali fui crescendo, até, digamos assim, ser de fato um profissional em TI.
Realmente é uma história interessante. É uma história porque muita gente interessante. que sonha trabalhar com tecnologia às vezes usa realmente isso como desculpa. Que eu venho de um background mais humilde, não tenho acesso a computadores, como é que eu faço? E realmente essa história mostra que com persistência é possível chegar lá. Eu escrevi os comandos do computador e, assim, antes de eu sentar para programar, eu escrevia o programa num caderno. Certo. Eu escrevia um programa no caderno, eu escrevia todo ele num caderno desses de 10 matérias. E aí, quando eu sentava no computador, eu aprendi a programar bem, porque eu não podia errar, porque se eu errasse, não tinha computador para corrigir, né? Eu só ia pegar o computador no outro dia. Então, eu aprendi a programar no papel. Eu programava no caderno, né? Não tínhamos hoje, né, tablet, essas coisas todas. E aprendi a programar no caderno. Cresci no Rio, depois eu acabei indo para Minas Gerais, para o interior, por motivos, né, da vida. Minha mãe estava precisando cuidar da minha avó. E aí eu tive um choque cultural, porque eu saí da cidade do capital, como se eu estivesse saindo de Luanda, indo, sei lá, para Porto Ambuim. Certo. Cheguei lá, não tinha muita infraestrutura e não tinha um lugar. Eu fazia, né, eu trabalhava com informática e fazia alguns pequenos trabalhos, eu tinha isso no Rio, não tinha em Minas. Então passei um tempo ali ainda tentando me adaptar, até porque era uma cidade puramente de agricultura. E o mais engraçado é que aí as coisas estavam ficando um pouquinho mais complicadas. A minha mãe chegou para mim, olha, acho que você vai ter de mudar a sua área, acho que é melhor você ir para agricultura, porque tecnologia aqui não tem. E aí eu disse para ela, não, mãe, vamos fazer o seguinte, me dê uma semana para ver se eu consigo alguma coisa. Se eu não conseguir nada, pá, vou para agricultura. Vou para agricultura. Vou para agricultura. Tá, ok. Passou uma semana, eu tinha um professor de química, chamado William também, meu xará. E conversando com ele numa aula, ele disse, rapaz, não, olha, faz o seguinte, a administração municipal aqui tem computadores lá e muitas das vezes eles precisam. E aí eu fiz isso, eu tinha 19 anos, fui para a administração municipal, conversar com o então prefeito, que lá o administrador chama prefeito. E sentei, cheguei para a secretária, 19 anos na cara. Olha, eu preciso falar com o prefeito. Aí a senhora, por que, senhor, que quer falar com o prefeito? Eu disse, não, eu queria pedir um emprego para ele. Aí ela olhou para mim e disse, não, mas não é assim que funciona. Eu disse, não, mas eu queria esperá-lo. Tá bom, mas ele vai demorar. Eu disse, tá, não tem problema, eram 9 horas da manhã. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. 17 horas, 5 horas da tarde. Acho que ela ficou com pena de mim, ou o prefeito ficou com pena. Me chamaram na sala, disse... Ele estava aí o tempo todo? Tava lá o tempo todo. Chama o rapaz lá, porque esse rapaz precisa de ir embora, senão ele vai dormir aqui, não sei o que eles falaram. Aí entrei na sala do prefeito, aí me apresentei. O nome do prefeito é Ilmar Sattler, o nome, lembro até hoje. Ele virou... O que o menino faz? O que o menino quer, aliás? Eu disse, não, eu queria um emprego. Ele, não, mas não é assim, o setor público você tem que fazer um concurso. Ele foi me explicando, eu disse, não, mas eu quero só um trabalho, qualquer coisa. Aí ele virou e disse, tá, mas o que você sabe fazer? Eu disse, não, eu trabalho com informática. Minha sorte, ele gostava de informática. E a administração tinha recebido um computador, fazia uma semana um computador novo. Aí ele se levantou e disse, tá bom, quero ver se você sabe de informática. Aí me levou para uma sala, e me mostrou um computador, era um Pentium 4, né? Tinha os gigantes 8 de RAM, não era nem giga, era mega, tá? 8 mega de RAM. Aí me levou e disse, que computador é esse? Eu fui e disse, não, esse é um Itautec, Pentium 4, 8 de RAM, a placa de vídeo era a placa de vídeo Soio, Dragon. Eu falei, descrevi o computador para ele. Aí ele virou para mim e disse, não, rapaz, que você... parece que sabe mesmo. Aí ele virou pra mim e disse, tá, tava ali, já era no anos 2000, a época da internet. Ele vira pra mim e disse, tá, é o seguinte, a prefeitura tá precisando de fazer o site dela, nós não temos um site. E então, queria saber se você sabe fazer site. Era anos 2000, o início de site estava começando naquela altura, poucas pessoas eram que sabiam desenvolver sites. Eu não sabia e nem fazia ideia de como fazia, mas disse sim, eu sei fazer. Claro. Falei para ele que sabia fazer, né?
Não façam isso, tá, pessoal? É mentira, né? Mas eu disse para ele que sabia fazer, porque via ali a minha oportunidade, Certo. né? Uhum. E ele disse, tá bom, tá contratado, mas eu quero saber o quanto que você vai cobrar para Esse trabalho. esse trabalho. Aí eu virei para ele e pensei na minha cabeça um valor que fosse, né? Alto. Na minha cabeça um grande valor, né? Na altura R$600, sei lá, que hoje convertidos devem ser aí os seus R$1.200, talvez, com a inflação. Estamos falando de 200 e tal mil kwanzas hoje por causa do câmbio. Virei, não, esse é o valor. Ele nem pensou, disse, tá feito. E eu fiquei, poxa, eu podia pedir mais, né? Pedi muito pouco. Pedi pouco, ele nem negociou, né? Ele só aceitou assim. Aí ele foi e aceitou. E eu saí dali desesperado para saber como é que fazia um site. E aí tem uma história que é verdade, não é mentira, é fato. Eu saí dali e naquela altura o único lugar onde se tinha material para você ler, a internet ainda era uma criança, era onde? Biblioteca. Biblioteca. Uhum. Fui para a biblioteca para procurar um livro sobre Criação de site. criação de site. Sabe qual era a chance de eu achar isso? Muito 1%? pequena. Quase próxima do zero. Porque eu estava falando de uma cidade no interior de Minas Uhum. e de uma tecnologia que tinha acabado de sair das fraldas. É. Mas por ironia do destino, por incrível que pareça, quando eu entro na biblioteca, tinha um livro, né? Tava os livros todos, assim na estante, na parte da engenharia, e tinha esse livro que tava assim. Espera. Assim, mesmo pra fora. Uhum. Aí eu cheguei assim. Parece aquela no jogo, aquela parte que dá para pegar, que É. fica assim mais destacada. Eu fui, tirei, E era. e olhei, e tava escrito: desenvolvendo websites com front page. Fala Era um do livro. destino aí. Dessa finurinha, né? Não era um livro grande, Uhum. mas dentro dele tinha um CD. Antigamente, CD, né? Você instalava coisa com CD. É. Aí vinha um CD do front page. O software tava ali dentro, Uau. uma versão do front page. Aí eu peguei aquilo, lógico, o livro eu li, sei lá, ele em 1h30, que tinham poucas páginas, Sim. era bem superficial. Mas tinha um CD com software. Aí cheguei pro prefeito no outro dia e disse, olha, preciso de um computador para fazer o site. Ele disse, ué, mas o homem do computador não tem Não computador? tem computador? Aí eu virei pra ele e disse, não, mas é porque quando eu mudei pra cá, tive de vender meu computador e tal. Então, aí ele, tá, tudo bem, então você vai usar o computador esse computador que ele me mostrou, Sim. vai usar esse computador como tua ferramenta de trabalho. Certo. E aí, qual era a minha estratégia? Para eu aprender, eu chegava bem cedinho, a prefeitura abria 5h30 da manhã, Certo. 5h40 eu tava lá. Aí eu abri o computador, abri o help do front page. Antigamente você apertava o F1 nos Certo. programas e você tinha acesso ao help. Sim. Quer saber quais eram os comandos? E aí eu abri o help, antes das pessoas chegarem, eu lia o help, tudo que eu podia, lia tudo. Li o help do front page todinho. Né? E quando as pessoas chegavam para não dar bandeira, eu tava lá trabalhando e tal, né? Então, isso para os primeiros dias. Depois eu já estava acostumado. É. E o trabalho durou, acho que 1 mês. Fiz o site, tudo bem. Se você pegar um site dos anos 2000 e Isso, colocar ele hoje, fica parecendo uma carroça. É a mesma É. coisa você pegar uma carroça e comparar com uma Ferrari, né? Com certeza. Cheio daqueles GIFs, daqueles menus gigantes, É. aquelas telas horríveis. Mas ele olhou aquilo e falou, nossa, que extraordinário, bom, legal. Bom, É a melhor coisa do mundo. era o que tinha na altura, né? E aí ele me pagou, me deu o dinheiro, me pagou o valor e disse pra mim, olha, eu queria colocar as contas, os balanços da prefeitura, né? Porque no Brasil, ali nos anos 2000, o governo, o Tribunal de Contas instruiu que todas as administrações municipais, governos provinciais e federais colocassem de maneira pública, as suas contas As contas. na internet. Era chamada Lei da Transparência. Certo. E ele disse, olha, saiu a tal da Lei da Transparência, vocês fizeram um site, você fez o site, mas eu queria botar as contas da prefeitura na internet. De novo, a mesma pergunta, sabe fazer? Sei sim, vou fazer, né? Uhum. Na altura, era ali o início do PHP,
Início da programação PHP. Eu sabia programar em C, mas C é muito parecido com PHP, Sim. então eu comecei ali a programar PHP, porque fazer CGI era muito difícil, muito complicado. E tinha PHP. E aí ele virou para mim e disse, olha, o sistema contábil, o sistema de contabilidade da gente é dessa empresa, ele me deu o cartão, esse aqui é o dono, chamava Ronaldo, vai lá ter com o dono para que ele lhe dê condições de receber os relatórios e publicar esses relatórios na internet. Certo. Fui, né, até essa empresa, né, peguei lá o autocarro, fui até a empresa, bati, me apresentei por tal do senhor Ronaldo, que era o CEO, disse, olha, meu nome é William, vim aqui através da prefeitura tal e queria que o senhor me facultasse aí os relatórios dos seus sistemas. E aí ele virou para mim e disse, olha, não tem como eu te facultar os relatórios porque o meu sistema não gera ficheiro, o meu sistema só imprime, naquela época ainda nas FX, nas impressoras matriciais, só imprime as informações. Aí eu virei para ele meio incrédulo, né? E ele tinha, sei lá, os seus 50, quase 60 anos, era o que a gente chama de dinossauro da informática. E eu, um molecote, viro para ele e disse, não, mas isso não pode? Ele olha para mim assim, diz, como assim não pode? Eu disse, não, você tinha de gerar um arquivo. Inclusive apresentar o arquivo na tela para as pessoas decidirem se quer imprimir o relatório ou não. E ele vira para mim e disse, não, mas o COBOL, que era a linguagem que ele usava, disse, mas o COBOL não faz isso. Eu disse, mas eu sei programar em C, que era a linguagem que eu programava, e eu consigo fazer. Aí a mesma história de sempre. Ele disse, podes fazer? Eu disse, posso. Mesma conversa. E aí ele vira para mim, me pergunta também o valor, eu dou também o valor. Aí eu dei o valor do dobro, ele também aceitou na hora, então eu podia ter negociado mais. Continua. Ainda estava a trabalhar mal. Aí, só que dessa vez eu não tinha mais o computador da prefeitura, um amigo meu, que o pai era contabilista, me emprestou os computadores da escritório de contabilidade, mas eu só podia trabalhar à noite, então acho que até por isso hoje em dia eu não durmo muito. Eu chegava no escritório da contabilidade ali às 19 horas, às vezes às 20, e saía às 2 da manhã para usar o computador. E aí eu cheguei às 19, eu cheguei às 7 da noite, eu fui no Ronaldo, era tipo quinta-feira, aí eu cheguei no escritório do rapaz às 7 e saí às 8 da manhã do outro dia, sem parar. Direto. E fiz o programa. Gravei num disquete, que acho que vocês não lembram o que é isso, nem sabem, né? Não, sei. Um disquete. Eu não joguei no Sega. Gravei no disquete e fui levar lá pro tal do Ronaldo. Certo. Chego lá, digo, olha, tá aqui o programa para visualização de relatórios e geração de ficheiros. Certo. Aí ele olhou para mim e disse, você precisa de mais informações? Eu disse, não, tá pronto. Disse, não, você tá mentindo. Eu disse, não, tá sério, tá pronto, tá aqui. Eu fiz. Aí ele pegou, abriu, copiou o disquete, aí virou para mim, como é que se faz? Aí eu tinha lido um pouquinho sobre COBOL, disse, não, acho que o senhor faz assim, aí instruí ele, peguei uns livros de COBOL que tinha lá, ali, e você chama meu programa assim. Aí ele disse, tá bom. Aí na hora de fazer o teste, eu tava com todos os dedos da mão e dos pés cruzados, porque eu não tinha feito o teste direito no programa. Certo. Só que funcionou. Uau. Funcionou muito. Aí ele viu, teve setinha, e na hora que ele apertou o F2, começou a imprimir, ele dava F4, gravava em ficheiro. Aí ele ficou extasiado, maravilhado com aquilo. Aí vira pra mim e disse, bom, queria trabalhar com você. O que você tá fazendo? Eu disse, nada. Tá, então vou te contratar. Mas naquela época eu já estava ali, né, já na universidade, já era um pouco mais difícil, né? Aí ele vira para mim e diz, mas não quero atrapalhar os seus estudos. Então vamos fazer o seguinte, eu só quero que você trabalhe no período da tarde. Na manhã você aí foca em complementar os seus estudos, né? Porque estudar à noite é muito difícil. Tá? Ok, mas epa, a vontade de estar perto de um computador era muito maior do que eu, então todo dia de manhã, 8 da manhã, tava eu lá. Disse, mas eu falei para você vir à tarde. Disse, não, mas o senhor não precisa de me pagar não, essa metade do dia que eu tô aqui, eu só preciso ter acesso ao computador para fazer as minhas coisas. Certo. Aí fiz isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto. Na segunda semana ele diz, quer saber? Eu vou lhe contratar porque você é muito chato, todo dia você tá aqui. E foi, me contratou. Eram setembro de 2001, quando no Brasil a gente assina a carteira. Assinei a minha carteira como programador. Uau. Né? Com 19 anos de idade.
e comecei a programar na empresa chamada Cicop, né? E ali começou, então, a minha vida profissional na área de TI. Ok, interessante. E disse que estava na universidade nessa altura. O que estava estudando na universidade? Ciências da computação. Ciências da computação. Já era um curso naquela altura. Já era. Na verdade, estava começando Ciências Certo. da computação. Depois, inclusive, eles desistiram, porque Ciências da computação era um curso muito complexo, e aí dividiram engenharia de software, Sim. infraestrutura e tal. Mas naquela época ainda era o único curso de informática que existia, Ciência era da Ciência da computação. computação. Uau. Tanto que você formava, não virava engenheiro. Eu não sou engenheiro, eu sou cientista. É verdade. O pessoal mas- me chama de engenheiro, mas não sou engenheiro. Na verdade, no Brasil a gente fala analista de sistema. Ok. Né? Ou seja, quando o sistema está chateado, você vai e analisa ele, que é um nome que não faz muito sentido. Mas a gente é analista de sistema. Pois, E- estamos a nos aproximar já de 2003, Uhum, né? Falou aí, parou em 2001, 2003 foi o ano em que uhum. veio para cá, veio já logo e ficou, ou como é que foi a primeira vinda para Angola, se é que foi a primeira? Não, na verdade, em 2001 eu comecei a trabalhar na Cicop. Eu rapidamente fui escalando dentro da empresa. Cheguei a ser o braço direito do CEO lá, do sócio fundador. E nessa altura eu montei um provedor de internet. Estamos falando de 2002, né? A gente montou um provedor de internet, porque estava ali o advento da internet no interior do país. Eu montei uma empresa chamada Cicopnet. Na verdade, era um spin-off da Cicop, chamada filial. Cicopnet, né? E comecei a trabalhar com essa parte de Wi-Fi, instalação de internet na altura, usando tecnologia wireless, que também estava ali saindo ali das fraldas e estava sendo uma tecnologia ainda inicial. O engraçado, e nessa época eu era evangelista de tecnologia, vestia todo de preto, usava a camisa do Linux, software livre, né? Eu era dessa malta. Mas isso me deu muitas oportunidades. Eu era muito ativo nos fóruns de discussão na internet. Inclusive, ontem eu estava vendo uma foto de um cara chamado Silveira, que ele é um dos maiores programadores Java do Brasil, um dos maiores do mundo. E eu comecei a programar em Java junto com ele. Eu falei, pô, que engraçado, né? Eu vendo o pessoal falando dele ontem. E assim, eu comecei nessa época. Então, muita gente que é precursora da internet, eu conheço. Então, a gente começou ali na mesma época. E isso me dava umas oportunidades interessantes. E eu viajava muito o Brasil, principalmente ali o interior, fazendo pequenos provedores. E ajudava muita gente na internet, ajudava muita gente nos fóruns de discussão. E um dia eu estava, sem querer, ajudei um rapaz e ele estava cá em Angola. Né? E eu lá sabia, né? Ele estava pedindo uma ajuda para cá. E aí ele vira para mim e diz, olha, poxa, temos aqui uma oportunidade para montar uma infraestrutura em Angola. E aí eu falei, não, tá, eu nem levei muito a sério, não, tá legal, poxa, não, se precisar, tá, ok. E esqueci daquilo, esqueci dele. Tempos depois, chegando na minha casa, a menina que tomava conta de casa vira para mim, senhor William, te ligaram para o senhor de Angola. Só que no interior de Minas tem uma cidade chamada Carangola. Eu achei que ela tinha confundido. Eu falei, não, ela tá confundindo. Ligou de Carangola. Não, tá em Angola. E disse que vai ligar na tal hora. Eu disse, tá bom. Porque naquela época ainda celular era, né, ainda não era uma coisa muito difundida e tal. Era ainda telefone fixo. Sim. Aí foi. Ela atendia o telefone e era daqui. Dizendo que queriam que eu fizesse um projeto de infraestrutura. Eu não sabia qual era a empresa, depois fui saber que era Macon Transportes, né? E que fizesse ali o projeto. Fiz o projeto, beleza, mandei, ok. Passou um tempo, o pessoal me liga novamente, diz, olha, você não tem vontade de ir para Angola, não? Implantar o projeto, porque as pessoas que iam implantar já não estão mais conosco, saíram. E eu, como sempre, fui muito desbravador, sempre gostei muito, nunca fui de ficar muito parado. Falei, não, beleza, sem problema. Aonde fica? Fica do outro lado. Tá bom. Aí, olha, prepara sua mala, sua bagagem. Eu ia passar 3 meses. Aí peguei minha mala, tal. Pousei no aeroporto 4 de fevereiro. Eram 8 de outubro de 2003. Né, ali no finalzinho do ano. Tinha um Discman. né, comigo.
tocando Linkin Park, né? Era a música que eu estava ouvindo quando o avião pousou. E cheguei no país, né? Fui trabalhar na Macom como consultor da área de redes, implantei o projeto, 3 meses. Quando deu 3 meses, o então CEO da empresa para onde eu vim, que chamava ITES na altura, disse, olha, não queres ficar mais 3 meses, não? Disse, não, tudo bem, posso ficar mais 3 meses sim, né? Aí fiquei mais 3 meses. Aí, engraçado, nessa segunda vez que eu vim, eu já era programador Java, já estava programando em Java, e houve um crash no sistema do BNA. Ok. O sistema de pagamento, eu não sei se foi o Meridian, acho que foi o Meridian, caiu. E o Meridian era em Java. E aí o meu chefe vira para mim, assim, chega na sala, diz que ele era conhecido, né, do diretor de TI lá do BNA, e disse, olha, quem é que sabe Java? Tem alguém que sabe Java? Conhece alguém que saiba Java? E eu falei, não, eu sei Java, conheço muito Java. Comecei com Java com 1.2, 1.3. Java hoje eu acho que nem sei mais em que versão tá. Aí fui até o banco, sentei, abri o meu computador e acho que em 1h30 identifiquei o problema, identifiquei a situação. Como eu conheço infra e conheço programação, porque eu transitei pelos 2 mundos, aí eu vi que era problemas de infraestrutura, porque a pasta log estava cheia e o sistema estava gerando logs repetitivos, porque tinha um erro, uma falha, e fiz a correção. Pum, o sistema voltou. Quando o sistema volta, eu volto para o escritório, né? Aí vou para casa. Quando é no outro dia, meu diretor vira para mim e disse, tá fazendo o que aqui? Eu disse, não, vou trabalhar, chefe. O que foi? BNA. Por quê? Eu disse, não, querem você lá para trabalhar lá como consultor, né, para a área de desenvolvimento, dar aula lá para o pessoal, formar o pessoal em Java. E aí fiquei mais 6 meses em Angola. E aí mais 6 meses? Mais 6 meses, até hoje. 6 meses. E aí não me avisaram que os 6 meses terminaram e tocar até os dias de hoje, né? Mas qual foi a realidade tecnológica que encontrou, principalmente em comparação com o Brasil, naquela época, 2003? Olha, quando a gente fala de tecnologia em Angola, a gente sempre tem que separar Luanda das demais províncias, né? De fato. Infelizmente, né, ainda é uma realidade. Mas quando eu cheguei em Angola em 2003, como eu vim do interior e conheci o interior do Brasil, eu encontrei um ambiente muito similar, muito parecido, né? Ainda estávamos com internet do tipo DSL em alguns lugares, os links maiores e Wi-Fi, né? Os links maiores que nós tínhamos eram de 64, né, K, eram os links maiores. Ter uma internet em casa era um luxo, né? Hoje em dia ainda não é algo, digamos assim, posso estar cometendo um erro falando que ainda não é. Acessível a todos. É acessível, mais acessível. Não tão acessível como deveria, mas como acessível, né? Principalmente se estivermos a falar das províncias, a internet ainda é uma grande dificuldade, porque há zonas que nem sequer cobertura têm. Mas em Luanda, naquela altura, era totalmente impossível. Você pagava $1.000 para um link de 64K, né? Então era muito difícil. A conectividade era algo complexo. E não tínhamos fibra ainda, não tínhamos uma série de coisas que hoje nós temos. Quando eu cheguei em Angola, a gente nem rede 3G ainda estava corretamente implementada, né? A gente ainda tinha uma rede de telefonia móvel bastante inicial, assim, no que diz respeito à rede de dados. Então, recursos eram muito difíceis. Eu cheguei num ambiente bem desafiante. Era muito desafiante. A maioria das pessoas de TI tinham vindo de fora, tinham estudado fora, não tinham estudado aqui, né? E nós tínhamos um ambiente ainda bastante inicial. Lógico que como Angola estava ali próximo das épocas áureas, isso deu um boom gigante, né? Okay. Deu um boom muito grande. Mas quando eu cheguei, não, Angola ainda estava naquela fase inicial, transacional ali, iniciando, né, toda a parte tecnológica e iniciando, digamos, um processo de digitalização. Ok. Que decorre até hoje. É lógico que estamos até hoje aí, né? Lógico.
até pela própria evolução da tecnologia, mas não compara-se. Não se compara Angola de 2003 com 2023. São Angolas totalmente distintas no que diz respeito à tecnologia por diversas razões. Né? Temos lógico, se a gente for falar principalmente de Luanda, temos infraestrutura, temos rede 4G, caminhando para 5G, temos profissionais como vocês que estão formados aqui, que conseguem, né, digamos assim, aceder ao mercado de trabalho, pessoas de qualidade. Então, é muito diferente. Lógico, os desafios continuam, temos desafios, mas eles são desafios diferentes, né? Desde então, já avançando já com essa toda a evolução que já mencionou, quais são os principais desafios, apesar de já termos evoluído em termos de tecnologia, quais são os principais desafios e principalmente as oportunidades, que é o que nós queremos ouvir? Bom, na verdade até tinha uma pergunta rápida para fazer antes disso, que eu fiquei curioso, né, da sua história, desde como chegou até Angola, entrou no BNA. Como é que foi desde 2013 até 2013, quando fundou a TIS? 2013 a 2013 eu trabalhei em muitas áreas, Certo. né? Fui consultor do BNA, trabalhei nas finanças, trabalhei em muitas empresas e tive muitas experiências. Fui gerente de TI de empreiteiras, trabalhei na Metro Europa, na época do GRN, do Grupo de Reconstrução Nacional. Fui gerente de suporte. Fui gerente de recursos humanos. Sério? Sério. Um pulo gigante. É porque assim, você vai para uma empresa, quando o TI não é o objetivo final de uma empresa, você vai para uma empresa e organiza a área de TI. Depois que você organizou a área de TI, o que você faz mais? fica ali, né, aquela coisa. Então, o meu chefe, o CEO da empresa na altura disse, não, eu implantei o sistema de recursos humanos da empresa, implantei o sistema financeiro. Então, a gente que é analista de sistema tem uma capacidade muito boa de conhecer as coisas, você vai implantar uma coisa, entende o processo. Eu implantei o sistema de recursos humanos, então eu entendia muito, né, da área de recursos humanos, tinha decorado a LGT de cabo a rabo, até porque também não é uma lei tão grande, né, a CLT brasileira é dessa grossura. Então, decorei. Então, ele virou para mim e disse, olha, como você implantou o sistema de recursos humanos, vi que você tem muito conhecimento, você vai ser gerente de recursos humanos e TI. Gerente de recursos humanos e tecnologia. Tudo a ver. Tudo a ver. Mas para mim foi bom, me deu uma experiência boa, interessante e tal. Aí passei um tempo lá, aí eu pedi para sair, porque não estava muito satisfeito, o ambiente de trabalho não era um ambiente legal. E assim, eu gosto de ambientes de trabalho que sejam interessantes, que propiciem, né, coisas boas. E ali era um ambiente muito pesado. E eu pedi para sair, inclusive foi engraçado que eu pedi pro diretor-geral, disse, olha, eu quero sair porque eu não me vejo na empresa, eu quero partir para a minha atividade fim, que é TI, não quero ser gerente de recursos humanos. Ele disse, eu lhe proíbo de se desligar. Eu disse, tá, mas não tenho como você fazer isso e tal. Aí eu esperei e pedi, saí. E aí fui ser gerente comercial de uma empresa de venda de equipamentos. Implantaste o sistema comercial também? Não. Eu gosto dessa área comercial, né? Então fui gerente comercial, vendia máquinas de obra, escavadoras e bulldozers. Tudo a ver também com TI. Bom, quando vê, realmente foi uma captura de skills, né? Começou na TI, depois foi buscar os recursos humanos. Mas eu não deixava de trabalhar com TI, eu era consultor em algumas empresas, e aí, numa dessas empresas, eu era consultor, né, dela, e aí a pessoa me convidou. Olha, poxa, você poderia trabalhar aqui com a gente? Eu disse, olha, posso sim, com certeza. Ele disse, tá falando sério? Eu disse, totalmente sério. Ele falou, mas eu não tenho... Ele até brincou comigo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu disse, ué, você não sabe? Não me desse ainda a proposta? Aí ele deu lá a proposta bem baixinha, mas assim, como era trabalhar com TI, certo, e era uma empresa nova, onde precisava de fazer tudo, que para mim era o que eu gostava. Era um playground. Eu falei, não, aceito. Ele disse, aceita. Ele nem sabe, ele achou que eu não ia dizer sim. Ele disse, ué, mas aceita. Eu disse, aceito. Aí aceitei. E a TI ficou tão grande que um dia, né, um dos sócios virou e disse, olha, a TI aqui está ficando grande demais, vocês estão começando a prestar serviço para outras empresas, está conflitando com o objetivo fim aqui da empresa mãe. Okay.
Aí eu falei, ué, fácil, chefe. E agora? Bora abrir uma empresa de TI. Ele disse, tá bom, vou pegar você pela palavra, vamos montar uma empresa de TI. E aí nasce a TIS, na esteira de ser uma integradora de sistemas nacional, né, para prestar serviço para o mercado. Nós nascemos ali, né, então, em 2013, com esse principal objetivo, com um escritório no Nova Vida, Certo. Éramos 7 colaboradores, entendeu? Mas quer dizer que desde a concepção da TIS já era um sucesso. Porque a TIS foi criada porque o sucesso era demais dentro da outra empresa. A TIS ela nasceu porque, de certa forma, o departamento de TI era um sucesso. Sim, a TIS não foi um sucesso desde o início, como toda empresa tivemos as nossas dificuldades. Com certeza. Mas nós sempre tivemos sempre tivemos numa rota ascendente. Sim. Sempre numa rota ascendente. Começamos lá no Nova Vida, tínhamos uma casa e um sonho, né? Um desafio. E começamos a trabalhar, né, lá e mostrar um pouco para o mercado o que a gente queria. E aos poucos fomos crescendo. Viemos para o Belas Business Park. Né, ali ainda éramos um escritório pequeno no início. E chegamos aonde estamos hoje, com 230 colaboradores. Né? E mais de 4 escritórios. E mais de 4 escritórios. Essa foi um pouco do nosso percurso. Muitas pessoas passaram, né? Muitas pessoas contribuíram muito para o crescimento, outras foram. Passamos já por muitas crises, né? Desde da fundação da TIS, na crise de 2016, né? Nem quero lembrar. 2018, 2020. Na Covid. Né? Agora estamos aí com essa situação também que é menos boa, né, no mercado. Mas, de novo, com muita resiliência, e acho que é uma das características da TIS, é a resiliência. Estamos aí firmes e fortes, esperando para que, de certa forma, alcancemos os objetivos, que é consolidar nossa posição no mercado como a principal empresa de TI. Ok. Então, acho que já podemos passar para Acho que a sim, pergunta já que eu podemos fiz. seguir ali para o tópico principal. Basicamente, já mencionou um pouco, né? Que são vários desafios que temos enfrentado ao longo desse tempo todo de existência da TIS. Foi possível superar vários obstáculos, se assim posso mencionar. Mas diz aí algumas oportunidades que, com a evolução tecnológica, porque o principal objetivo aqui, o principal ponto é esse, a evolução da tecnologia e o contributo da TIS. Quais são as oportunidades que o estado atual da tecnologia em Angola oferece à TIS? E também os desafios, né? Certo. Os desafios, eles mantêm-se muito nas infraestruturas. A gente ainda precisa de melhorar nossas infraestruturas, principalmente nas províncias. Ainda é um desafio contínuo. Eu falo isso sempre nos fóruns eu vou. Angola não é Luanda, Angola é muito maior e a gente precisa, logicamente, se preocupar com isso. E creio, logicamente, que o Estado esteja preocupado com isso, né? Então, acho que as infraestruturas, a expansão da infraestrutura e a inclusão digital é um desafio de primeira ordem, né, do Estado. Outro desafio que a gente tem é, lógico, formar sempre e mais quadros de excelência. Formar é um desafio, né? Temos de formar, temos de construir boa formação. Temos de dar boa formação aos nossos garotos, aos nossos meninos, às nossas meninas. E mais do que dar formação, dá-las também uma oportunidade. Eu vejo Angola com uma capacidade muito grande de se tornar uma referência na SADC, nessa área de tecnologia, ocupar um lugar de destaque. Acho que Angola não ocupa esse lugar por N motivos, e Angola tem toda a condição, com o know-how que tem, com a capacidade que tem, de adaptabilidade, de assumir um papel importante de exportação de tecnologia. Porque, assim, a gente sempre fala em diversificar, precisamos diversificar a economia. Ótimo, isso é um ponto assente, não há discussão aí. Mas hoje você olha, por exemplo, o principal ativo de exportação das grandes potências é tecnologia. Tá? Se você pega uma Coreia do Sul, na década de 50, a Coreia do Sul era um país agrícola. Certo? Não tinha nada, tinha acabado de passar por uma guerra, né, horrível. E você pega a Coreia do Sul hoje, 2023, é uma potência.
ao que está na base. Lógico que a história é longa, mas a educação está na base da transformação. Certo. Investir em educação, formar pessoas. Esse é um desafio. Formar pessoas e formar com qualidade, né? Isso é um desafio. Outro desafio, logicamente, é de criar maiores condições para propiciar um ambiente de inovação, tá? Certo. Porque assim, sem inovar, não se tem como investir. Se você não inova, você não tem como exportar tecnologia. Que é outra coisa que eu levo muito também em todos os fóruns que eu falo. Nós temos de ter um ecossistema de startups, um ecossistema que permita inovação mais robusto, né, melhor estruturado, para permitir que os jovens que saiam das universidades, eles possam estar habilitados a montar o seu próprio negócio, a investir na sua startup, a desromper, a criar produtos e serviços que possam servir não só para resolver problemas dos angolanos, mas problemas do mundo, né? Porque assim, às vezes eu vejo a gente copiando tecnologia de outros lugares, legal, eu não discordo disso, não acho que não seja um caminho, mas nós temos necessidades e temos condições um pouco muito peculiares, realidades bem diferentes que a gente precisa, né, construir para ela, né? Claro. E o legal é o seguinte, essa realidade é a realidade de outros países aqui da região. Sim. Então, uma boa solução feita para Angola, com poucos ajustes, pode servir para a Namíbia, pode servir para o Congo, pode servir até mesmo para a África do Sul, né? Não, a gente não pode se colocar numa posição deles lá em cima, a gente aqui embaixo, não. A gente tem condição de estar ali no mesmo patamar, né? Com certeza. Então, a gente precisa, de certa forma, criar um ambiente propício para a inovação. Esses são os principais desafios na minha visão. E oportunidades? Poxa, oportunidades são muitas, né? Nós temos um ambiente de cibersegurança que há muitas oportunidades para ser desenvolvido, né? Para ser efetivamente melhorado, e aí você que é do setor pode falar melhor que qualquer outra pessoa. Então temos oportunidades, tá? Temos, novamente, oportunidades de criar soluções que sejam adequadas à nossa realidade, né? Criar soluções, criar startups, criar produtos que possam ser interessantes para resolver problemas do nosso dia a dia. Isso é uma oportunidade. E, de certa forma, ajudar as empresas angolanas a entrar nessa era 4.0, na era efetivamente digital. Transformar digitalmente as empresas. Ainda estamos num processo ainda embrionário nessas empresas, tá? Ainda não é algo... Tem muita coisa ainda para fazer. E eu estava lendo uma matéria da Gartner. Durante a Covid-19, 80% dos projetos de transformação digital falharam. Certo. Não foram levados a fim. É um número. E por que acha que isso aconteceu? Ou eles lá deram a razão? Não, eles dizem sobre vários tipos de razões, né? A principal é maturidade, né? Porque, assim, para um projeto de transformação digital, ele exige um nível de maturidade que muitas das vezes não é adequado, né? Certo. As pessoas às vezes acham que, não, vou implantar um sistema automatizado de gestão de estoques. Ok. O sistema por si só, ele não vai transformar a sua empresa. Certo. A transformação ela vai vir de processos, de pessoas, né? Então, às vezes as pessoas esquecem do pessoas e processos, né? Com certeza. Sistemas são importantes? Sim. Mas as pessoas e os processos são tão importantes quanto. Porque se você pode ter o melhor sistema do mundo, se você não tiver boas pessoas para operar, de nada adianta. Se você tem as melhores pessoas do mundo e o melhor sistema e seus processos não são bons, também não vai. Então nós temos muita oportunidade ainda para transformação digital, para a indústria, né? Acho que Angola precisa de implantar uma indústria mais pujante. E por incrível que pareça, como eu falei aqui há um tempo atrás da agricultura,
A agricultura é também um outro lugar onde tem muita tecnologia atualmente e há oportunidades efetivamente de se implementar muita coisa, né? Então, o campo de oportunidades ele é fértil. Ele é muito fértil. E agora que mencionou a agricultura, eu lembro-me que também no Angotica chegou a dar participou de uma mesa redonda sobre a tecnologia na agricultura. Foi a agricultura 4.0. Exatamente. E como é que vê a agricultura 4.0 em Angola? Estamos a caminhar para a direção certa? Quais são as oportunidades que temos nesse setor? Ainda estamos iniciando. Ok. Ainda estamos iniciando. Né? Ainda estamos um pouquinho... De novo, Angola tem empresas e grupos econômicos que estão fazendo coisas incríveis na área de agricultura e é de se tirar o chapéu. Mas a gente possui um gap entre a agricultura de grande superfície e a agricultura familiar. Certo. Existe um buraco aqui no meio Gigante. que precisa ser preenchido. E que é a maior parte das pessoas. Que é a maior parte da produção Na nacional. produção nacional, de fato. Então, assim, você precisa municiar essas pessoas de ferramentas, tá? E tecnologia é uma delas, para que a gente possa ser mais, optimizar, né, a agricultura no país. Porque nós temos, assim, a facilidade de você chegar depois é que você pode aprender com os erros dos outros. Sim. E você pode cortar caminho. Né? Tipo, hoje se um país for implementar uma rede de dados, ela não vai implantar 3G, já vai direto para o 5G. Com certeza. Não faz sentido eu implantar o antigo. Agora tem essa oportunidade. Nós estamos num momento em que a gente pode ir para o melhor, a gente pode implementar o melhor. E a gente passa por um processo, na verdade, de novo, de pessoas, de processos, formação, treinamento. Eu estava falando com pessoas do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento, que a gente precisa de otimizar principalmente as cooperativas, o cooperativismo em Angola. Certo. Ou seja, você tem aqui uma região que produz, vamos dizer, mandioca. Olha, em vez de cada um ter uma máquina, em cada um ter um drone, cada um ter uma plataforma de beneficiação, cada um ter um caminhão, que vai ser impossível. Você tem, eles se cooperam, se juntam e tem um caminhão para um drone para ajudar a todos. Então, Cada um dá otimizar o que tem e juntam e junta. forças. Cooperativismo é a essência da agricultura em boa parte dos países que Por são acaso, exportadores. o Brasil é um bom exemplo. Na universidade, no meu último ano, na disciplina de estratégia, apresentaram-nos um projeto do Brasil de cooperativismo. É fantástico aquilo. A forma como aquilo começou, bem pequeno, acho que eram 3 grupos ou 3 pessoas. E agora é um dos setores que mais dá retorno lá no Brasil. Não, o Brasil hoje é um gigante na área da agricultura, um dos maiores exportadores do mundo, né? O Brasil tem já são 5 anos de balança comercial em superávit primário, e a agricultura é o principal balanço do superávit. Estamos falando nós somos, eu não sei se é o 6º ou 7º país em maiores reservas líquidas do mundo, o Brasil, fruto da agricultura. A agricultura é uma oportunidade de negócio para Angola. Angola pode desenvolver melhor a agricultura. Angola já foi um celeiro, né, em África, como muitos já dizem. A terra é boa, o solo é fértil. O que a gente precisa é desenvolver tecnologia, desenvolver melhores processos e fomentar. Às vezes também falta fomento também, né? Fomentar, ajudar, apoiar. É como dizem, não é dar só a vara, é ensinar mesmo a pescar. Com certeza. Entendeu? Treinar, dar formação. Estava conversando com uma startup brasileira, porque eu estava querendo trazer para cá uma solução parecida. E o que eles fazem? Eles juntam pequenos produtores, né, com grandes armazéns de superfície. Que muitas vezes um armazém quer comprar um determinado produto e não consegue. Porque o produtor não tem logística, porque o produtor não consegue nem emitir uma fatura, porque o produtor não sabe embalar o seu produto. Com certeza. Então, o que esse cara fazia? O que essa startup? A startup chama Flor e Fruto. Certo. Eles estão mais vocacionados na área de flores, né, floricultura, e também na área de frutas, né? E o que ele faz? Ele ajuda o produtor a encontrar grandes supermercados, grandes hotéis, cadeias de hotéis e restaurantes para vender o seu produto. E ele ensina a embalar o produto, a escolher o melhor produto com a melhor qualidade, né?
Toda a logística já. Ele faz toda a logística, vai lá, busca o produto. Então, assim, são desses tipos de iniciativa, né, que a gente precisa. Realmente é uma ótima iniciativa e algo que já está presente em alguns países, como, por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde existe realmente um marketplace, onde os fornecedores e os clientes finais podem se encontrar A palavra e discutir. é um marketplace, né? Então, de novo, cooperativismo, fomento, né, para a área da agricultura seria importante, mas as oportunidades no setor das TIs, ela é, digamos assim, bem pujante. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Você jovem que está vendo esse podcast, entendeu? Não se sinta acanhado, temos muitas necessidades, muitas coisas que possam ser, muitos problemas para serem resolvidos. E muitas startups, muitos produtos começam em necessidades simples. Sempre. Com certeza. Né? O cartão de crédito, que é uma invenção, né, que mudou muito, né, a vida, né, da sociedade moderna, principalmente no capitalismo, ele nasceu de uma necessidade. O cara era um cara esquecido, sempre quando ele ia jantar, ele às vezes esquecia a carteira dele, esquecia o dinheiro, né? E ele chegava nos restaurantes, não tinha carteira com ele, era uma chatice. Então ele foi e criou um clube, né? Onde ele iria pagando ali os restaurantes depois, né? No final do mês, que era o clube do jantar, era o Diners Club. Já ouvi essa história. Que é o Diners Club, que foi o primeiro cartão de crédito. Então, às vezes, necessidades simples geram oportunidades, entendeu? Né? Nós não precisamos desenvolver Todo um mundo foguete que vai para Marte. Elon Musk. Não, E até se a pessoa for pensar no Diners Club, o Diners Club é semelhante ao que já existia antes, que era os cartões das lojas de vídeo. Que antigamente, nas alturas das cassetes, que eu lembro antes do Diners Club, nas lojas de cassete, eles davam-te um cartão de como se fosse um loyalty card. De membro do clube. Sim, de cartão de membro, onde tu ias apontando os filmes e no final do mês tu pagavas a conta toda. Mas o Diners ainda é mais antigo. É mais antigo. O Diners é mais antigo. O Diners Club como Diners Club, não Diners Club como empresa de cartão, é muito antigo. Se eu não me engano, acho que esse é da década de 50. Uau. Eu realmente só comecei a ouvir falar da Diners Club quando ouvi falar da empresa. A tal do clube do jantar, né? Então, assim, oportunidades são feitas nesse sentido e muitas startups surgem daí, o Airbnb, né, o próprio Uber, né, que são os exemplos das, como é que a gente chama? Soluções disruptivas. Não, como é que a gente chama as startups de sucesso? Aquele bicho com chifre só. Os unicórnios. Os unicórnios, né? Então, assim, a gente procurando seu unicórnio, muitas das vezes você consegue resolver um problema e pode... Se não tem unicórnio, vai de cavalo, né? Com certeza. Entendeu? Já vai de um lugar para o outro. Então, às vezes, não é fácil, é difícil, desromper é difícil. Um desafio para o setor das startups são meios de pagamento. Meios de pagamento é uma dor de cabeça em Angola. A Emisa agora parece que está trabalhando para resolver esse problema. E resolvendo essa questão dos meios de pagamento, ainda temos muito chão para desromper, muito chão para trazer de fato grandes soluções para o nosso mercado. Falou de algo interessante, que é a evolução da tecnologia, e o Ivo tocou na parte da indústria 4.0, depois o William também falou sobre isso, mas eu queria fazer uma ligação com uma notícia que saiu, que é um estudo da ONU disse que a inteligência artificial, isso com a evolução da tecnologia e das maquinarias, não irá tirar o lugar das pessoas. Né? O estudo confirmou isso. Disse que apenas irá automatizar e facilitar o trabalho que as pessoas já fazem, dando mais tempo para realizar outras tarefas. Eu gostaria que desse a tua opinião em relação a isso. Concorda com a ONU? Na verdade, tem a dizer para as pessoas que têm medo? O diretor da OpenAI, que é o cérebro por trás do ChatGPT, ele comentou isso num fórum, né? Foi de onde saiu essa informação, de que a inteligência artificial não iria tirar o emprego das pessoas. E, inclusive, existe já movimentos em muitos lugares do mundo para legislar o tema da inteligência artificial. E as Big Techs, elas não são bestas. Quando elas percebem que alguma coisa vai ser legislada, ela assume uma posição para, digamos assim, de certa forma, também estar ali no processo de legislação e direcionar. Olha,
eu também eu não discordo. Eu não acho que a inteligência artificial, num primeiro momento, tá, irá tirar emprego de todas as pessoas. Ai, meu Deus do céu, corram para as montanhas, né? Como dizem. Não acho. Não acho isso. Mas vai mudar de maneira significativa a maneira com que a gente trabalha. E principalmente, eu estava vendo umas entrevistas há umas semanas atrás. Eu sou aficionado, sou apaixonado por inteligência artificial desde criança. E assim, nesse exato momento, um dos principais setores que serão impactados pela inteligência artificial é o setor da educação. Tá? Positivamente? Isso é uma coisa que nós temos de responder. É. Sabe por quê? Eu vou dizer. Hoje, foi semana passada, teve uma situação caricata nos Estados Unidos. Inclusive, esse professor vai estar sendo processado. Ele deu nota ruim para todos os seus alunos. Ele chumbou todos os alunos dele numa prova, porque ele disse que os alunos tinham usado o ChatGPT para fazer o trabalho. E isso, inclusive, foi um problemão, porque estava todos os alunos precisando daquela nota como nota de final de curso. Então, ele de certa forma, condenou todos. Ele condenou boa parte dos alunos. E muitos alunos tiveram de provar para ele que ele estava errado. Porque ele cometeu uma gafe. Ele pegou o trabalho dos alunos, colou no ChatGPT e perguntou para o ChatGPT: ChatGPT, foi você que escreveu isso? E o ChatGPT disse sim. E as pessoas precisam tomar cuidado com o ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele tem uma característica que as pessoas chamam de delírio. Tá? Já comprovei isso também. Que é o seguinte: quando você pergunta ao ChatGPT uma coisa e ele não sabe, ele inventa. Não diz que não. O ChatGPT mente. Ele inventa. Ele tá? Então você pode cair numa armadilha sem tamanho. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu que ele é biólogo. E ele disse o seguinte: olha, o ChatGPT é muito bom. Se você conhecer o tema que você está conversando com ele e dando inputs com os prompts certos, puxa, você pode tirar dali muita coisa boa. Agora, se você não domina o tema, você pode engolir uma explicação e ela simplesmente é parva. Né? Ele virou e disse: olha, eu perguntei para o ChatGPT como é o processo de metamorfose. E ele me respondeu. É um processo. O que ele me respondeu serve para leigo explicar o que é metamorfose. Certo. Mas um biólogo que sabe como de fato o processo funciona, lê esse e diz: não, isso não é, isso está certo, isso não está correto. Então, assim, o ChatGPT ele é um generalista. Tá? Ele é um generalista. Então temos de ter cuidado com o ChatGPT. Você que faz seus programas, os seus trabalhos de casa no ChatGPT, tomem cuidado com o ChatGPT. Ele às vezes mente, às vezes dá informações erradas, tá? Inclusive o algoritmo 4.0, eu não sei o que ocorreu, ele está pior que o algoritmo do ChatGPT 3.5, tá? Atestado. Já fiz alguns testes. Eu tenho um ChatGPT aqui no meu telefone, né? Eu pago o plano pago da OpenAI. Eu testo os limites do ChatGPT periodicamente. Né? Eu já fiz uma brincadeira com o ChatGPT e virei pro ChatGPT e disse: ChatGPT, como é que se conquista uma garota? Uma brincadeira. Aí o ChatGPT, de novo, por que isso? Porque é uma pergunta capciosa. Sim. E eu queria saber como a inteligência artificial iria se comportar numa pergunta que ela é polêmica. E aí o ChatGPT começa: nós não temos um segredo para mas... E aí ele discorre umas 5 parágrafos dizendo que ele não pode te ajudar a fazer isso. Mas depois ele começa a dizer: não, mas se você fazer isso, se você fizer isso, se você fazer isso. Então, assim, o ChatGPT, ele é uma ótima ferramenta, vai se transformar numa ferramenta importante, mas a educação, o setor da educação vai ter de tomar 2 decisões. Tem 2 decisões possíveis. Primeira decisão: abraça o OpenAI, o ChatGPT, e se adapta
tá? O modo de ensino, que eu, sinceramente, o modelo de ensino não é de Angola, é do mundo, ainda precisa se modernizar. A gente ainda trabalha com um modelo de ensino ainda da década da industrialização, certo? Então a gente ainda tem um processo educacional que precisa ser modernizado. Ou a gente abraça e diz, vamos abraçar, tá? Vamos usar é a mesma coisa, da calculadora, né? Certo. Olha, nos Estados Unidos, um aluno pode levar uma calculadora para sua aula de matemática, sem problema nenhum. Não sei aqui em Angola, não, mas no Brasil você não pode levar uma calculadora para uma aula de matemática, é proibido, tá? Bom, aqui em Angola é meio que no meio, porque podes levar a calculadora para aula, mas não podes levar para a prova. Ok. Então é algo no meio. Tá no meio do caminho. Exatamente. Né? Mas vou ser sincero, a calculadora já não é parte da nossa vida. É. Assim como o papel. Exatamente. Então, determinadas tecnologias não vêm, já são parte do processo. São parte do processo. Hoje em dia nenhum funcionário trabalha com a calculadora mental. Todo mundo tem a calculadora. Assim, tem coisas que a gente ainda estamos, né, meio que... Então, ou abraça, traz a inteligência artificial para si, ou proíbe. Tá? E quando eu digo proibir, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a não dar mais trabalhos em casa, né? Vamos começar só dar trabalhos na escola, para as pessoas não poderem usar o ChatGPT, né, nos seus trabalhos de casa. Mas eu olho para o ChatGPT da mesma forma que eu olho para o Google quando começou. Porque se as pessoas se lembram, antes de existir o ChatGPT, já existia o Google. E todo mundo ia para o Google. Pelo menos aqui no tempo do ensino médio, os meus colegas basicamente iam para o Google, faziam copy-paste do Wikipedia e apresentavam como trabalho. Eu já fui professor aqui em Angola, sei bem disso. Então. Já recebi muito trabalho com HTTP, www. Exatamente, só nem se importava de remover aquilo. Então eu olho para o ChatGPT da mesma forma, que o ChatGPT é um agregador de soluções, é um agregador de informação. E na mesma precisa de um piloto aí para conseguir coordenar e navegar este mar de informações que ele traz. Porque se a pessoa simplesmente deixar o ChatGPT sozinho numa sala, ele não faz nada. Logo precisa de um piloto que direcione essa pesquisa, que consiga enquadrar a informação dentro do contexto do problema. E é aí que eu vejo que a inteligência artificial não tem como remover completamente a ação humana, porque não é mesmo necessário um humano para dar o input de como usar esta informação. Até porque, assim, de novo, né, a inteligência... Nós demos um salto grande, né, dentro da AI, dentro do machine learning. Né? Vamos pegar a inteligência artificial e vamos separar ela. Né? Em deep learning, machine learning, que é o digamos assim, o que está por trás de tudo isso. Correção. Demos um salto gigante. Mas ainda temos muito ainda a caminhar. Com certeza. Tá? Muito ainda a caminhar. Quando eu vou explicar para alunos ou para pessoas leigas como funciona inteligência artificial, eu sempre digo, olha, semântica, tá? É algo bem diferente de gramática. Tá? Sim. Na verdade, o termo não é nem gramática. Literatura? Não. Eu esqueci o termo técnico. Mas veja só. A inteligência artificial ela é baseada num algoritmo que ele analisa as palavras, as probabilidades que elas têm de estar naquele contexto, né? E ela lhe dá uma resposta. Imagine que nós estamos numa sala fechada com um chinês dentro dela. E ele não fala outra língua, ele só fala chinês. E temos uma outra sala do lado com uma pessoa, um angolano, que fala português, tá? Mas ele tem, digamos assim, um manual de como falar chinês. Ele tem um manual gigantesco na mão dele de como falar chinês e como ele responde chinês. Então o chinês ele pega um papel, bota debaixo da porta, o angolano do outro lado pega o papel em chinês, pega o manual dele, transcreve aquilo para chinês e responde. O angolano sabe chinês? Não. Não. Isso é inteligência artificial, tá? Ela simula a inteligência, ela ainda não é inteligente, tá? Então, a semântica, ou seja, entender semântica é diferente de entender o contexto. Você chega para aí e diz, o que era amor?
Ela vai dizer, o amor é um sentimento que você, não sei, com sensações químicas, ela sabe qual é a sensação? Não. Ainda não, tá? Ainda não. Temos ainda um caminho a percorrer. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para mudar as vidas das pessoas. Vem para mudar a maneira como interagimos com nossas ferramentas. Vem para facilitar a vida de todos como profissional. Com certeza. Num primeiro momento, ela não vai tomar, logicamente, posições, mas ela vai, digamos assim, reduzir, a gente vai diminuir o que a gente chama de headcount, Certo. né? Headcount é o quê? É o número de pessoas que você precisa fazer uma tarefa. Onde você tinha um headcount de 5, você vai ter um headcount de 2. E o mais engraçado, eu estava falando isso com um amigo meu, é que a gente fala, geralmente a gente brinca com as nossas, brinca não, a gente vira para nossas crianças, quando elas falam pra gente que quer ser jogador de futebol ou jogador de basquete, diz, não menino, vai estudar jogador de basquete. E o mais engraçado é que os esportistas vão ser os últimos a ser substituídos por inteligência artificial. Né? Então, na inteligência artificial, tem coisas que a gente achava que não chegaria tão cedo. Por exemplo, num jornal, um editor, hoje em dia, a área do jornalismo vai ser bastante impactada pela inteligência artificial. Reedição de texto. Na edição de texto, tá? Principalmente edição de texto. Vai ser muito impactado. Ele Então vai ser você o tinha ali, revisor. sei lá, 6 jornalistas, um editor, um cara para fazer a parte da correção. Aí você vai ter menos pessoas para fazer o mesmo trabalho. Vai ficar apenas a pessoa da correção. Porque o ChatGPT ou a inteligência artificial gera o conteúdo, tu só vais corrigir, dizer se está Mas ok. no final acho que isso só vai ajudar a otimizar os processos, o que vai abrir novas oportunidades. Mas ainda Porque assim se- vai gerar um impacto. As pessoas vão ter que se Sim, adaptar. vai haver uma adaptação, mas eu olho para isso da mesma forma como eu olho, por exemplo, não sei se o William se lembra, Angola até 2008, mais ou menos, ainda tinha várias ruas que não existia semáforos. Sim. E tinha lá polícias sinaleiros. Eu me lembro que íamos para o 1º de maio, tinha lá um polícia que ficava o dia todo a dizer passa, vai. E Na tinha verdade um que, ainda está inclusive- até hoje. Mas... Não, já não tem, semáforo eles já não apagado. têm aquele posto, porque eles tinham literalmente um posto no meio da rotunda Sim, para sim. sinalizar. E hoje em dia já não existe, porque temos os semáforos. Mas os polícias não deixaram de ter emprego. Correto. Eles agora trabalham no CISP. Uhum. Estão ali dentro de uma sala a controlar todos os sistemas eletrônicos. Então, houve uma adaptação, mas eu nunca acho que vamos perder o elemento humano nisto. Olha, vou ser sincero, direto e bastante, vamos dizer assim, não vou dizer apocalíptico, mas vou chamar a atenção, sim, a um ponto que as pessoas precisam ter atenção. E aí, sim, Elon Musk falou sobre esse tema, Zuckerberg também comentou sobre esse tema, e alguns cientistas também comentaram sobre o mesmo tema, que é o seguinte, mas aí eu não estou falando curto prazo. Certo. No médio e no longo prazo, sim, a inteligência artificial tem um potencial de substituir determinados tipos de tarefas, de trabalhos. Por conseguinte, as pessoas que desempenham essas tarefas e trabalhos, porventura, irão ter de mudar para outros tipos de trabalho. Certo. E o fato é que a maioria dos trabalhos braçais tendem no futuro Sim. a serem, de certa forma, substituídos. Isso é um problema que a sociedade e os governos terão de se preocupar num futuro, Certo. né? O que fazer com essas pessoas que efetivamente... Por isso, de novo, o foco da educação, na formação, na transformação, entendeu? Para que você não tenha daqui a alguns anos, sei lá, X milhões, um percentual X da população sem poder ter emprego porque simplesmente aqueles empregos não existem mais ou foram extintos por causa da inteligência artificial. Isso é um fato e a gente precisa de se planejar para ele. Mas é planejar, né? Fazer um plano. Porque assim, é fato que daqui, sei lá, 20, 30 anos não haverá motoristas, Certo. né? Sim. É bem provável que a Vamos ter maioria vários carros autónomos que os que carros- a já maioria dos provam carros- que são mais seguros do que os carros. e aí o seu neto vai chegar pra você e dizer, vô, mas o vô dirigia, né? É tipo a gente que fala com nós avós, mas o avô andava de cavalo, Mandava né? carta. Mandava carta, então vai ser a mesma coisa. Vai dirigir pra quê?
Eu posso aqui tomando o meu café e o carro vai dirigindo por mim. Inclusive, às vezes eu sinto falta disso. Estou ali no carro, quero ler alguma coisa, tenho de dirigir. Então, dirigir vai ser algo do passado. Pilotar aviões vai ser algo do passado. A Força Aérea Americana já praticamente não produz novos aviões tripulados. Praticamente grandes inovações da Força Aérea Americana são aviões não tripulados. Sim. Porque, para que você vai botar pessoas em risco? Exatamente, quando podemos simplesmente deixar uma máquina fazer o trabalho. Né? Mineração. Daqui a alguns anos, a mineração vai ser feita praticamente por ferramentas automatizadas. Com certeza. O setor petrolífero também, boa parte do processo será automatizado. Então, sim, temos de nos preparar para o futuro. Tá? E, de certa forma, né, pensar como sociedade o que a humanidade quer para ela daqui a 100 anos. Por acaso também já ouvi alguns estudos sobre o assunto, e o que a maior parte destes estudos indicam é que se vai haver um menor overhead nas operações e nos processos, é que os governos é que vão ter que tomar a posição de usar os recursos extras para direcionar a população. Porque se eu não vou estar a pagar, por exemplo, para 1.000 funcionários, quer dizer que eu tenho este orçamento dentro do meu plano para ajudar a população com outras atividades. O próprio capitalismo vai se modernizar. Sim. O próprio capitalismo, como conhecemos hoje, ele provavelmente não será o mesmo daqui a algum tempo. Com certeza. Porque, de fato, tudo isso faz parte, né, da modernização e desse momento onde, de certa forma, a gente está numa transição tecnológica. Né? Com certeza. Né, os seres humanos vêm, né, em evoluções, revolução industrial, revolução tecnológica. Então, a gente está agora numa revolução da inteligência artificial. E daqui a alguns anos a gente vai falar, olha, quando começou o ChatGPT, foi o início do processo de transformação e tal. E toda vez que isso acontece, a sociedade ela se adapta, se ajusta. Né? Aconteceu na época da Revolução Industrial. Com certeza. Certo? Nós tínhamos, onde tinham, 200 pessoas cavando, tinha uma escavadora agora fazendo o trabalho de 200 pessoas. Com certeza. É a mesma coisa. E mesmo naquela altura já causou bastante revolução, bastante revolta, porque os funcionários basicamente tinham o seu ganha-pão ameaçado. No Brasil, na época da implantação dos sistemas informáticos no banco, os banqueiros iam para frente dos bancos protestar, querendo queimar os ATMs, porque os ATMs iriam tirar o trabalho dos banqueiros. Então, assim, é um processo de transformação, de mudança, né, de paradigma. Né? Com certeza. E esse é o futuro. Temos de mudar nossos paradigmas e estarmos preparados para o futuro. E os jovens que estão vendo esse programa agora, logicamente, tentar estar antenados em cursos e formações que, de fato, possam fazer parte desse futuro empolgante, digamos assim. Com certeza. E onde é que vê o papel da TIS neste processo? Nessa jornada? Bom, a TIS ela vai continuar sendo uma empresa de referência no mercado. Nós queremos investir mais e mais em formação. Estamos agora montando uma academia, né? Que deve ser lançada nos próximos dias. Que isso faz parte de um processo que a TIS tem de transferência de tecnologia, de transformação do mercado, de produção dos seus... De novo, a gente, muitas das vezes, empresários reclamam que não tem recursos, que não tem profissionais, mas não formam seus profissionais. Aí com certeza, fica não difícil. há transferência do know-how. A Angola é muito difícil, não tem profissionais. Mas você não forma, não dá oportunidade para formar. A história do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, o conhecimento ou a formação? Não. Tem, gente. Dê oportunidade para as pessoas, formem as pessoas e você vão ter os profissionais. É fato que às vezes eu preciso de um especialista em inteligência artificial. Às vezes em lugar nenhum tem, né? Os Estados Unidos, a gente diz que nos Estados Unidos a maior universidade dos Estados Unidos é o visto, né? O visto B2. Né? Os Estados Unidos é a seguinte, né? Não tem um cientista, vai lá, né? E pega do outro lugar. Quantos angolanos já foram para os Estados Unidos, se nacionalizaram? Quantos indianos já se nacionalizaram e levam para lá know-how? Com certeza. Então, às vezes, você importa know-how. Normal. Não tem problema. É um shortcut. Certo. Né? Importamos know-how sem problema. Mas, no meio do caminho, você transforma o know-how. Transforma as pessoas que estão aqui, dá conhecimento a elas, dá oportunidade. Eu tive semana passada com os alunos da Católica, né, comigo no final de semana, que eu geralmente recebo
né, pessoas de startups, alunos com iniciativas. Eu gosto de dar fazer esse trabalho de coaching, de avaliação. E um deles tem uma solução de inteligência artificial que eles desenvolveram, entendeu? Baseado lá no OpenAI, nos algoritmos do ChatGPT. Então, tem pessoas boas, tem bons recursos. Falta, de certa forma, muitas das vezes, da oportunidade. Então, a TIS, ela quer continuar consolidando, logicamente, a participação dela no mercado, continuar efetivamente contribuindo, né, nas áreas da cibersegurança, da infraestrutura, na área de desenvolvimento de software, trazendo, digamos assim, mais disrupção e ajudando a Angola a vencer os seus desafios que nós elencamos aqui no setor das TICs, né? Somos uma empresa muito engajada, né? Somos entusiastas, entusiasmados com tecnologia e muito ávidos a querer ajudar, a querer apoiar. Então, a TISTEC, o futuro da TIS já está trabalhando lado a lado com o setor privado, com o setor público, na transformação dessa nova Angola, que daqui, sei lá, 10, 20 anos, a gente possa, de certa forma, estar num patamar de exportar, de ser referência no setor aqui para a nossa região. Com certeza. Bom, penso que chegamos ao fim. Okay. Há alguma sugestão que gostaria de deixar, principalmente para os mais jovens, que é esse o foco do nosso podcast, transferir conhecimento e ver que há oportunidades. Há alguma sugestão que queria deixar aos mais jovens que têm soluções? Algum conselho? Que estejam a desenvolver alguma coisa? Conselho primário, vocês ouviram aqui a minha história. O primeiro conselho é: não desistam. Mesmo quando disserem para vocês que vocês não conseguem. E olha, eu não queria contar história triste aqui, porque esse não é um podcast de história triste. Tantos nãos, tanto você não consegue, tanto você não pode, que eu ouvi na minha vida, não tá no gibi. Então, primeiro, não desistam, tá? Sejam resilientes. Resiliente é uma das principais características das pessoas bem-sucedidas. Errar é humano, certo? Agora, continuar errando é que é opcional. Com certeza. Entendeu? Então, errou, como diz os americanos, brush up, né? E bora pra frente. E bora pra frente, né? Sacode a poeira, volta pra arena e tenta de novo. Então, primeiro, não desistam, tá, pessoal? Não desistam mesmo. Segundo, façam ser ouvidos, tá? É difícil ter um bom produto, um bom serviço que ninguém conhece. Não vai para lugar nenhum. Com certeza. Então, façam ser ouvidos, levem as suas iniciativas para frente, tentem chegar a quem de direito, sabe? Porque, no final das contas, é assim que a roda no mundo move, né? As pessoas precisam conhecer, precisam ver, precisam estar atentas a você para que você possa ter o seu lugar de fala. Terceiro ponto, estudem, leiam, formem-se, atualizem-se. Se vocês são como nós, do nosso setor de tecnologia, principalmente, sejam bons profissionais, mantendo-se atualizados. Não só, se você é um bom advogado, mantenha-se atualizado. Se é um bom médico, mantenha-se atualizado. Se é um bom pedreiro, mantenha-se atualizado. Faça aquilo que você gosta e será, digamos assim, muito mais fácil ter sucesso. Porque eu não imagino uma pessoa que não gosta daquilo do que faz e trabalhar. Deve ser algo terrível. Todos os dias acordar com desgosto. Com desgosto, querendo... E eu até brinco com algumas pessoas, diz, tem gente que acorda na segunda-feira pensando na sexta-feira. E ela não está percebendo que ela está encurtando a vida dela. Porque cada sexta-feira a menos é tempo a menos da sua vida. Sim. Então, estudem, façam aquilo que gostam, porque no final das contas o sucesso acaba sendo uma consequência. É fácil? Não é fácil. Vai ter momentos em que você vai pensar em desistir. Mas é aí que, digamos assim, o mundo se divide entre pessoas bem-sucedidas e as pessoas que não são bem-sucedidas. É no momento da desistência. Tá? Com certeza. Então, assim, há muita oportunidade, há um mercado pujante. Se eu for dar uma dica, aprenda uma segunda língua, é sempre bom. A nossa região, África, fala 3 línguas majoritariamente, inglês, francês e português.
Então, assim, para Angola se transformar num NOC de serviços para a região, precisamos falar a língua da região. Então, aprenda uma nova língua, vai facilitar você obter emprego, vai facilitar você transitar num futuro, quem sabe numa África unificada como a Europa no futuro, quem sabe, a gente nunca sabe o futuro. Então, mantenham-se atualizados, estudem bastante, dediquem-se, não desistam e vamos lá, vamos juntos. E para terminar, uma pergunta que já tivemos nos episódios passados e também já tivemos nas redes sociais. Acho que ninguém melhor para responder esta pergunta do que o nosso diretor-geral. Okay. Qual é o perfil que se espera de um estudante que quer entrar para TIS? O que é que a TIS procura num possível funcionário? Olha, prospecto? O que a TIS procura? Primeiro, uma pessoa que tenha vontade de aprender. Competências você ensina. Certo. Tá? Vontade, gana, garra, não se ensina. Ou você vem, ou você não tem. Exatamente. Então, quando a gente... E eu já vi muito isso. É lógico, às vezes eu abro o meu LinkedIn e, pessoal, desculpe, vocês muitas das vezes mandam para mim mensagens no LinkedIn. Eu recebo, sei lá, 1000 e tal mensagens no LinkedIn. Fica difícil, às vezes, digerir no Instagram e eu não consigo responder a todos. Respondo uns, respondo outros, mas sempre tento responder o máximo de pessoas que eu consigo. Tá? E assim, quando a gente vê que a pessoa tem garra, tem vontade de aprender, não sente medo de aprender, né? Tá disponível, tem disponibilidade, isso para nós é o principal, porque o resto a gente ensina, o resto você consegue, né? Você consegue ensinar programação, banco de dados, cibersegurança, tá? Mas comprometimento, isso não dá, né? A pessoa, ela tem ou ela não tem, e muitas das vezes é o que a gente procura. E a gente procura gente como nós, entusiastas, entusiasmados e apaixonados por tecnologia. Com certeza. Se você é um apaixonado por tecnologia, um entusiasmado por tecnologia, com toda... a gente precisa, a gente está aí. Lógico, né, as empresas elas têm necessidades de recrutamento, ora precisamos de mais, ora precisamos de menos, mas isso para nós é um ponto assente, né, principalmente no nosso setor de DNA TIS, onde a gente traz os alunos, né, das universidades, é a orientação do programa. Poxa, se o aluno for empenhado, se ele for, né, apaixonado por tecnologia, se ele for comprometido, tá, vamos dar oportunidade. Né? Com certeza. Então, é isso. A gente procura pessoas nesse perfil. Lógico que muitas das vezes você precisa de pessoas especialistas, mas esse é o perfil da TIS. Essa é a alma da TIS. Dedicado, com vontade de conhecer. Entusiasmado. 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 Com certeza. Então, fica aqui a dica para todos vocês que estão à procura de uma oportunidade na TIS. Busquem o conhecimento em primeiro lugar, sejam apaixonados pela tecnologia e, claro, tenham entusiasmo para ser parte dessa grande família. E, como o nosso diretor já falou, fiquem atentos nas redes sociais, pois em breve teremos a nossa academia, que será mais um portal para você ganhar conhecimento e tornar-se parte dessa grande família. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Agradecemos imenso. Agradecemos também ao William por ter aceito o primeiro convite. É uma honra tê-lo aqui, já disse. Muito obrigado. Não esqueçam de subscrever nas nossas redes. Aliás, subscrever no nosso YouTube e nos seguir nas redes sociais. Perfeito. Obrigado a todos e a próxima semana estaremos juntos para mais um episódio. Tchau.